Porque, na visão deles, o uso das músicas em serviços de streaming, que hoje dominam 65% da receita global da indústria musical, inclusive segundo dados recentes, isso deveria ser objeto de novos acordos, com novas negociações e principalmente uma remuneração mais justa. E eles argumentam que na época em que o Roberto e o Erasmo assinaram esses papéis, ninguém poderia prever o impacto das novas tecnologias no mercado da música. Quem iria imaginar, lá nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, que um dia você poderia acessar as canções do Roberto e do Erasmo Carlos apenas com um clique no celular, sem precisar de toca-discos, sem precisar de CD player, nada disso. Os advogados dos artistas, eles vão além. Eles sustentam que mesmo que os contratos sejam considerados válidos para o ambiente digital, a Fermata, segundo os advogados, descumpriu obrigações contratuais, como, por exemplo, falta de transparência na prestação de contas. Só um exemplo disso. E eles citam, por exemplo, um pagamento irrisório de R$ 4.454,81 por milhares de execuções em um único trimestre. Se isso for verdade, é uma afronta. Porque a gente está falando de clássicos da dupla Roberto e Erasmo Carlos, que continuam sendo ouvidos por gerações e gerações, geram rios de dinheiro nas plataformas digitais, mas, segundo a defesa, rendem aos artistas uma fração ínfima do que eles deveriam receber. A acusação é muito pesada, que segundo os defensores da dupla, a Fermata não fornece dados claros sobre o número de reproduções e isso dificulta uma prestação de contas justa, o que supostamente significaria ali um cheirinho de má fé, algo que o princípio da boa fé objetiva, que é tão caro ao direito, condena com veemência. Do outro lado dessa disputa, a editora Fermata, ela defende, com unhas e dentes, que os contratos assinados pelo Roberto Carlos e pelo Erasmo Carlos são de cessão definitiva de direitos autorais. E o que é que isso significa? Que, quando eles assinaram os papéis lá atrás, os artistas transferiram integralmente os direitos patrimoniais daquelas músicas para a Fermata, e sem possibilidade de revisão ou retomada. Em outras palavras, a editora se considera a dona absoluta do catálogo, com o direito de explorar as músicas em qualquer formato, seja em LP ou em algoritmo de streaming, que joga, por exemplo, namoradinha de um amigo meu, por exemplo, lá na tua playlist maquinal aí. Tá entendendo? E a Fermata ainda vai mais longe, cara. Ela argumenta que esses contratos firmados entre os anos 60 e os anos 80 abrangem qualquer forma de exploração comercial, incluindo tecnologias futuras, mesmo que elas não existissem na época. Então, para a editora, a cessão dos direitos é um cheque em branco, válido para o passado, para o presente e para o futuro. E eles se apoiam, a editora, na ideia de que os contratos garantem um direito exclusivo, protegido pela Constituição, de explorar as obras em qualquer mídia. E para reforçar esse argumento, eles dizem que uma decisão a favor dos artistas seria um terremoto no mercado fonográfico, porque iria trazer insegurança jurídica e abalaria a confiança de editoras, gravadoras e de plataformas. Numa nota, a Fermata afirmou que, abre aspas, todos os juízes que analisaram o caso até agora entenderam que os contratos são válidos, fecha aspas, e que a atuação da editora foi adequada. Traduzindo, a história toda é o seguinte: não mexe no nosso bolso porque está tudo certinho. É isso que significa. E essa posição da Fermata, vamos falar a verdade, é típica da maneira como a indústria musical opera. Porque durante décadas, editoras e gravadoras se aproveitaram, muitas vezes, da ingenuidade ou de uma falta de assessoria jurídica decente da parte dos artistas.
especialmente em épocas onde o poder de barganha dos músicos era mínimo.